Olá, personas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da série Equação do Segundo Grau. Esta é a aula 8 e vamos falar da resolução de uma equação pela fórmula de Bhaskara. Haja vista que na aula anterior, aula 7, nós vimos a dedução da fórmula. Vamos usar um probleminha que foi feito na aula 4. O probleminha era o seguinte: um terreno retangular tem 1.100 metros quadrados de área. A frente desse terreno tem 28 metros a menos que a lateral. Quais são as dimensões desse terreno? E nós vimos que os babilônicos resolviam aqui por tentativa e erro, um método indutivo. Fizemos esse esqueminha aqui, tá? É lógico que os babilônicos não usavam esse modelo aqui. Isso passou a ser usado no século XVI e XVII, tá bom? Então, vamos à resolução. Fazendo o esqueminha, nós temos aqui o terreno retangular de 1.100 metros quadrados de área e diz que a frente do terreno tem 28 metros a menos que a lateral. Então, a lateral é x e a frente é x menos 28 metros a menos que a lateral. Vamos multiplicar aqui para chegar na área, para deduzirmos aqui a equação, representarmos este problema através de uma equação. Por isso se chama equacionar o problema. Você equaciona o problema, chega na equação e resolve a equação. X vezes x menos 28, eu tenho que colocar no parênteses, porque senão esse x vai multiplicar só este aqui, ele tem que multiplicar o lado todo. Isso tem que dar 1.100. Aplicando a propriedade distributiva, x vezes x e x vezes menos 28. X quadrado menos 28x igual a 1.100. Daqui os gregos partiriam por completamento de quadrados. Já que a fórmula foi deduzida a partir desta ideia de completar quadrados, e na aula anterior nós deduzimos a fórmula, vamos usar a fórmula então. Para isso, primeiro eu tenho que preparar aqui, ó. X quadrado menos 28x menos 1.100, porque está somando aqui, passa para o outro lado, subtraindo, igual a zero. Igualando a zero, eu tenho uma equação do segundo grau aqui completa, em que a equação do segundo grau completa tem essa cara aqui, ó, ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Coeficientes a, b e c são números que multiplicam aqui, no caso, as incógnitas, a incógnita x. O a aqui não tem nada multiplicando x quadrado, então é 1, que 1 é o elemento neutro da multiplicação. 1 vezes x quadrado, x quadrado. Então, a igual a 1. O b é o menos 28. O b é o que multiplica o x elevado à primeira. Menos 28. Cuidado aqui com o sinal, tá? Não vai colocar o b como sendo 28, porque vai dar errado. E o c, que é o termo independente, ele vale menos 1.100. Também cuidado com o sinal aqui. Então, temos o a, os coeficientes a, b e c. Daí nós chegamos nesta fórmula resolutiva aqui na aula anterior, que é x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Alguns chamam isso aqui de delta, discriminante delta, resolve separado, mas o delta ele serve para mostrar quantas raízes vão ter, se são duas, se uma raiz dupla ou se nenhuma raiz real, tá? Então por isso que a gente costuma resolver aqui já tudo junto aqui, sobre 2a. Agora nós vamos apenas substituir os coeficientes a, b e c aqui na fórmula, a fórmula chamada fórmula de Bhaskara. Substituindo na fórmula, nós vamos ter x igual
menos da fórmula, cuidado, tá? Menos aqui da fórmula. Então já vou colocar aqui menos. Quem é o B? Menos 28, ó. Por isso dentro do parênteses. Se você quiser colocar direto como mais 28, que sinais iguais positivo, tudo bem. Só não pode, tem que tomar cuidado com esse detalhe aqui. Mais ou menos, raiz quadrada, B ao quadrado. Então o B é menos 28, então vai ficar menos 28 elevado ao quadrado. Lógico que aqui vai ser positivo, né? A base aqui é negativa, dentro do parênteses, elevado ao quadrado, ou qualquer expoente par, sempre vai ser positivo. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 1.100. Vou colocar dentro do parênteses para ficar bem organizado. Eu não posso colocar dois sinais juntos assim. O parênteses serve para isso também. Dividido por 2 vezes A. 2 vezes 1. Continuando aqui em cima. X igual. Sinais iguais aqui, ó. O oposto de menos 28, eu posso ler assim também, o oposto de menos 28 é mais 28. Sinais iguais positivo. Mais ou menos 28 ao quadrado. Vou fazer aqui do lado, aqui em cima, aqui, ó. 28 vezes 28. 8 vezes 8, 64, sobre 6. 8 vezes 8, 16 e 6, 22. 2 vezes 28, 56, com uma ordem para lá. Mais 4, 8, 7, 784. Mais ou menos, raiz quadrada de 784. Aqui, sinais iguais, aqui, ó, positivo. Eu tenho dois sinais negativos, quantidade par de sinais negativos sempre dá positivo. Então, positivo. 4 vezes 1 vezes 1.100. Vai dar 4.400. Raiz quadrada aqui, ó. Dividido por 2 vezes 1 é 2. Daí eu tenho o seguinte, ó. Aqui dentro, vou somar. Não preciso colocar nada aqui, quando não tem nada aqui à esquerda é sinal positivo, mais ou menos, 784 mais 4.400. 400 com mais 700 dá 1.100. Então já vai dar 5.100 com mais 84, 5.184, raiz quadrada, isso dividido por 2. Raiz quadrada de 5.184, vamos fazer uma estimativa aqui, ó. Raiz quadrada exata seria se fosse 4.900, não é verdade? Então, raiz quadrada de 4.900 ao 49 aqui, ó, que é 7. Então, daria 70. 70 vezes 70, 4.900. 7 vezes 7, 49. Eu vou aproximar. Eu sei que é um pouquinho mais que 4.900, então, por exemplo, será que é 71? Vamos por tentativa e erro aqui. Método indutivo. 1 vezes 71, 71. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 7, 49. Somando aqui, 1, 7 mais 7 dá 14, sobe 1. 9 mais 1, 10, sobe 1. 5.041. Será que é o 72? Provavelmente é o 72, porque já está bem próximo. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. 7 vezes 2, 14. Sobe 1. 7 vezes 7, 49. E 1, 50. Somando aqui, 4. 4 e 4, 8. 1 mais 0, 1. E 5.184. Então vejam que, se 72 vezes 72 é 5.184, quer dizer então que raiz quadrada de 5.184 é igual a 72. Então fica x igual a 28 mais ou menos 72 dividido por 2. De onde vem então as duas raízes? Vem desse mais ou menos aqui, ó, que vai ficar 28 mais 72 dividido por 2. É uma raiz. Vamos chamá-la de x1, ou alguns chamam de x', colocam uma linhazinha aqui em cima. x1, 28 mais 72 dividido por 2. 28 mais 72
é igual a 100. 70 mais 20, 90, 8 mais 2, 10. 90 mais 10, 100. Dividido por 2 dá 50. Então a primeira raiz é 50, ou uma das raízes. Qual é a outra raiz? x2. 28 menos 72 agora. 28 menos 72 dividido por 2. Aqui você tem 28 e deve 72. Então vai ficar uma dívida aqui como resposta. Para saber essa dívida, você pode fazer assim, ó. Sempre a diferença maior menos o menor. 12 menos 8 dá 4. Trocamos, tiramos um daqui para trocar. Ficou 6 menos 2, 4. 44. Só que aí você interpreta. 44 o quê? É dívida ou dinheiro? Sinal positivo é dinheiro. Sinal negativo é dívida. A dívida é maior. Então é menos 44 dividido por 2. Você deve 44, quer dividir em duas vezes. Então cada parcela fica 22. Então menos 22. Então conjunto solução a gente chama assim, ó. Conjunto solução menos 22 e 50 são os dois valores que satisfazem aqui essa equação. Quando substituímos qualquer um dos dois no lugar de x, este lado aqui fica igual a zero. Tá certo? Agora vejam que no problema lá do exercício 4, nós resolvemos pelo completamento de quadrados. Tá aqui, ó, completamento do quadrado, que era o que se usava antes da fórmula. Esse 1.296 aqui dentro, ó, nós chegamos em 5.184. 1.296 vezes 4 é 5.184, que é o que estava aqui dentro, aqui, que é o 4 multiplicando aqui. E vejam que aqui também, ó, a raiz de 1.296 é 36 e a raiz de 5.184 é 72. Então foi envolvido aqui o 14, metade do 28, e o 36, metade do 72. Então essa fórmula aqui, ela simplesmente veio da onde? Desta ideia aqui, ó. Então, só que para a pessoa resolver por este caminho, ela tem que estar bem acostumada, familiarizada com produtos notáveis, de completar quadrados, via geométrica, resolução geométrica, que eu acho mais adequada. Tá? Então é importante que você treine também esta forma de resolver a equação de segundo grau pela geometria, que você vai expandir aí também o seu raciocínio para outros conteúdos, pode entender bem mais do que simplesmente decorando uma fórmula e usando como receita. Tá legal? Mas está aqui esta aula usando a fórmula resolutiva de equação de segundo grau para resolver um probleminha desse tipo de equação de segundo grau. Forte abraço, até a próxima aula!